Boa noite, irmãos da Igreja Batista Casa de Oração. Boa noite a cada um que nessa noite está nos ouvindo. Que Deus ele esteja trazendo uma palavra que venha fortalecer, renovar o seu coração. E o Espírito Santo ele venha fazer hoje uma grande visitação na sua vida. Quero deixar o texto de Romanos, capítulo 12, os versos 1 e 2, que nos diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que compreendeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai maravilhoso, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesse dia e o teu nome venha ser glorificado. Amém e amém. Irmãos, é interessante que muitos teólogos, eles declaram que a carta aos Romanos é um dos principais tratados teológicos do Novo Testamento. E tem até alguns autores estudiosos que defendem que é o maior tratado. E aqui o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta no final da sua terceira viagem, quando ele tem completado ali toda a obra, que em torno de praticamente 15 anos ele esteve ali naquela região de Éfeso pregando a palavra de Deus, e agora ele sai para uma nova proposta de Deus, e nessa saída ele escreve essa carta à igreja de Roma, pedindo até mesmo um amparo, um auxílio, mas ele deixa aqui vários ensinamentos, que são grandes ensinamentos, grandes doutrinas, que o Senhor ele fala aos nossos corações. E é interessante que vários homens de Deus, eles foram influenciados pela carta aos Romanos, e podemos ver que de Romanos capítulo 5, Agostinho extraiu o seu ensino sobre o pecado original. É interessante isso. Podemos ver também que Romanos capítulo 3 e 4, Lutero compreendeu a justificação pela fé. E ainda podemos dizer que Calvino, ele extraiu fundamentos para o ensino da predestinação em Romanos de 9 a 11. E é interessante, irmãos, e podemos também perceber que nos dias atuais, no século 20, um dos grandes autores aí que tem na Inglaterra, o pastor Martin Lloyd-Jones, ele pregou durante 13 anos da sua vida, todas as sextas-feiras, a carta aos Romanos. E todos esses sermões, eles originaram um volume, um trabalho de 14 volumes. É interessante isso. E irmãos, a carta aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele traz ensinamentos, traz doutrinas, mas é interessante que o capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele traz a aplicação prática dessas doutrinas, que nós podemos colocar em evidência nas nossas vidas. E é interessante que duas palavras, elas são destacadas aqui também, não apenas no capítulo 12, mas também na carta aos Romanos. A primeira, carne, que no grego significa sarkis, que dá a entender viver segundo a carne, viver uma vida mundana. E a outra palavra que eu quero destacar aqui é a palavra espírito, pneuma, principalmente Romanos capítulo 8, e se traduz por vento poderoso, algo que não é humano, algo que não é do ser humano, mas que vem do alto. E Paulo aqui coloca, ele entende que é o próprio poder de Deus, próprio poder do Altíssimo atuando sobre a vida das pessoas. E é interessante que Paulo, ele coloca que o homem, antes de ser de Cristo,
Ele estava sendo conduzido para uma vida humana pecaminosa. Mas agora, a partir do momento que ele se tornou de Cristo, ele entrou numa vida guiada pelo poder do Espírito Santo, uma existência totalmente diferente, uma existência vitoriosa. E todos os homens, a Bíblia nos coloca que pecaram em Adão, e a consequência foi a morte. E agora o homem em Cristo, ele pode cumprir toda a lei de Deus e receber a promessa da vida eterna. São palavras que a Bíblia nos traz, a Bíblia deixa registrada aos nossos corações. Irmãos, e nessa noite eu quero estar extraindo aqui alguns destaques para que a gente possa estar externando a vida de vocês. A primeira que eu quero colocar aqui, que no processo de vida com o divino, a entrega é o passo inicial, é a porta de entrada. E a Bíblia nos fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que eu quero colocar aqui, irmãos, está trazendo o destaque da palavra apresentais. E essa palavra, ela significa oferecer, ser oferta. Para o judeu, é como que fosse uma oferta no altar, como um animal. É isso que a palavra ela está nos propondo. Foi aquilo que aconteceu com Enoque. Enoque, ele se entregou com Deus e ele resolveu andar com Deus, e isso chamou tanto a atenção do alto dos céus, que Deus o tomou para si. Ele não passou pela morte, né? E nós podemos colocar que o nosso eu, ele não pode ser mais um Deus nas nossas vidas. Abrir mão do nosso eu é entregar a nossa vida totalmente a Deus, é abrir mão para algo muito maior, é abrir mão para os céus, é abrir mão para poder estar andando lado a lado com Deus. Então é necessário que nós venhamos a estarmos ofertando, e isso, irmãos, no dia a dia nós precisamos estar nos ofertando a esse Deus, para que Ele possa ser tudo em nós. É nos esvaziar cada vez mais de si mesmo e deixar o Espírito Santo preencher os nossos corações. O segundo destaque que eu quero deixar nessa noite aqui: existem vários apelos do Deus desse século para nos acomodarmos ao esquema deste mundo. E é interessante que o versículo 2, a parte A, ela vai falar: e não vos conformeis com este mundo. Em outras palavras, não vos conformeis com esse século. Em outra tradução, o que significa isso, irmãos? Que o mundo jaz do maligno, aquilo que o apóstolo João ele deixou registrado na sua palavra, na sua primeira carta, capítulo 5. Em Efésios capítulo 2, verso 2, vai falar o seguinte: noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também. E aqui o apóstolo Paulo, ele coloca que ele se enquadrou nesse esquema, ele estava inserido dentro desse esquema, mas ele coloca aqui algo aqui, ele denuncia aqui que esse espírito que atua, ele tem dominado as pessoas. E aquilo que a Bíblia nos fala em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não viesse resplandecer a luz do Evangelho. Irmãos, amados, que você não venha a aceitar o sistema do iníquo,
esse sistema pecaminoso que tem dominado as pessoas e tem afastado as pessoas da parte de Deus. Que você não entre esse esquema e você possa dizer não às propostas que muitas vezes querem nos levar para longe de Deus, as propostas que muitas vezes querem trazer sofrimento aos nossos familiares, as propostas muitas vezes que quer que venhamos a negociar e defraudar o nosso próximo, as propostas que muitas vezes quer nos levar a estar ganhando dinheiro fácil, mas dinheiro de corrupção. Que nós venhamos estar atentos, que o esquema que o mundo tem oferecido é um esquema que está fora da vontade de Deus, é um esquema que leva à morte. Outra coisa que eu quero deixar para os irmãos aqui, o antítese contra a proposta do pecado, a proposta deste mundo caído, é a mudança da mente. E a Bíblia nos fala em Romanos aqui, capítulo 12, o verso 2, a parte B, e fala: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformação. E essa palavra no grego, ela significa metamorfó, e ela traz o entendimento que é uma mudança completa e profunda na vida do ser humano. É uma transformação que vem de dentro para fora, é uma mudança de natureza. Essa é a proposta de Deus para as nossas vidas, que você venha ser um novo homem, que você venha ser uma nova mulher na presença do Senhor, uma transformação de um ser em outro ser. E o que o Senhor lhe quer de nós? Que venhamos ser iguais ao seu Filho amado. É isso que o Senhor lhe quer de nós. E tem um exemplo aqui interessante de um escritor, um clérigo, que no século XX ele escreveu para o inglês, ele traduziu para o inglês aqui a versão, para o inglês moderno do Novo Testamento, e é o J.B. Phillips, e ele deixou algo interessante para nós nesse dia. Não devemos permitir que o mundo nos esprema para dentro do seu próprio molde, mas devemos deixar que Deus remodele as nossas mentes a partir de dentro. Interessante que esse homem colocou que é um trabalhar de Deus que vem do nosso interior, que começa dentro do homem interior. E é interessante que na voz passiva, a ação de transformar, ela não pertence a nós, ela só pode partir do Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo ele deixa em 2 aos Coríntios capítulo 3, verso 8, que ele fala do ministério do Espírito, ou seja, vem da parte de Deus, vem da parte do Espírito Santo esse agir nas nossas vidas. Que você esteja permitindo que o Espírito Santo ele venha achar espaço no seu coração e ele venha fazer toda a obra que o Senhor quer realizar na sua vida, para que você venha ser um novo ser, um novo homem, uma nova mulher diante da presença do Senhor. É interessante isso, irmãos. E o instrumento utilizado pelo Espírito Santo é o Evangelho, é a verdade, é a Bíblia. Por isso nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecermos a palavra, nos dedicar às Escrituras e separar tempo todos os dias para que ela venha falar aos nossos corações. O Salmo 119, 105 nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia, ela ainda nos fala que a verdade é a que vai nos libertar. O apóstolo João deixa isso registrado na sua carta no capítulo 8. E também
deixa registrado no capítulo 17, verso 17, as palavras do Senhor Jesus, falando que essa verdade, ela que vai nos purificar, que vai nos santificar. Irmãos, Deus, Ele quer transformar as nossas vidas. Deus, Ele quer fazer algo diferente nas nossas vidas. E eu quero dizer para vocês que o Senhor, Ele quer, nesse resumo da palavra, Ele quer um culto racional. E esse culto racional é oferecer a nossa vida a Ele como, aleluia, um agradecimento. É oferecer os nossos dias, as nossas ações, é oferecer os nossos pensamentos, os nossos desejos, não apenas a nossa alma, não apenas o nosso corpo, mas também lá do fundo do nosso coração, está oferecendo os nossos caminhos para Ele. E é interessante que é o melhor culto que o ímpio ele verá, vai ser a sua vida. O melhor culto que aquela pessoa que ainda não conhece Jesus, o pecador, ele vai ver, vai ser a sua vida. É a primeira Bíblia que o incrédulo ele verá, que ele verá, será você. Será aquilo que é as suas ações, aquilo que você diz, você pratica, aquilo que você declara, você está externando no seu dia a dia. É o primeiro testemunho que o descrente ouvirá, será a sua atitude. O que Deus está fazendo através de você, o que Deus está fazendo chama a atenção das pessoas. Aquilo que você está realizando, isso vai trazer com que as pessoas venham te imitar, venha fazer com que as pessoas venham ser trazidas, né, até a sua vida, elas venham ver você como um referencial. Eu ainda quero colocar, irmãos, que um culto que agrada a Deus, ele traz vida aos pecadores, a vida de Deus através das nossas vidas. Que você possa ser um instrumento de Deus, que você possa deixar o Espírito Santo falar o seu coração, que você possa permitir que o molde de Deus ele esteja sendo inserido na sua vida, a começar pela sua razão, e isso venha gerar fé no seu coração, e aquilo que você ouve, aquilo que você tem ouvido das Escrituras, que você procure colocar em prática, que você procure vivenciá-la nas suas vidas. Oremos nesse momento, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma noite, e que Deus esteja trazendo alento ao seu coração. Pai, muito obrigado por esse dia, nós glorificamos o teu santo nome, nós queremos, Pai, ó Deus, agradecer ao Senhor por essa palavra, e que ela venha ter alcance, ó Deus, no nosso meio, que ela venha, Pai, ir de encontro aos corações e fazer morada, que venha produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, e o nome do Senhor venha ser exaltado. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia, que o Senhor esteja visitando cada família, cada pessoa que está, Senhor, nos ouvindo, ó Deus, nesse dia, e que elas, ó Deus, possam receber da tua parte, ó Deus, a tua ministração, que o Espírito Santo esteja trazendo paz, graça, alegria, que o Espírito Santo esteja trazendo confiança e gerando fé em cada coração nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida, fique com o Altíssimo nesse dia.